Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós estamos iniciando aí mais essa live, onde nós vamos tratar sobre mais dois assuntos escatológicos. Nós vamos falar hoje, irmãos, sobre o arrebatamento da igreja e sobre a grande tribulação. E nós falamos já em duas lives sobre os sinais do arrebatamento da igreja. Abordamos assim alguns sinais, alguns de forma mais detalhada, alguns menos detalhado. E hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja e o início da grande tribulação. Lógico que eu não vou terminar o assunto nessa live de hoje, porque o assunto é um pouco extenso e é difícil falar em uma live só, mas eu vou falar nessa live de hoje algumas coisas e na próxima sexta-feira eu estarei dando continuidade a essa live de hoje, na sexta-feira que vem, onde nós vamos estar também voltando a falar. Hoje eu vou falar sobre o arrebatamento da igreja e algumas coisas sobre a grande tribulação. Eu quero ler para os irmãos a primeira carta de João, capítulo de número 2 e o versículo de número 18. Quero ler capítulo 2 e versículo 18 da Epístola de João, da primeira carta do apóstolo João. Diz assim, amados: Filhinhos, é já a última hora, e conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é já a última hora. Eu quero deixar esse versículo como base para a palavra de hoje, irmãos. Existe na teologia, irmãos, algumas linhas escatológicas com pensamentos diferentes. Se tratando do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus, e se tratando da grande tribulação. Existe uma linha teológica que é chamada de pré-tribulacionismo. Essa linha teológica é a que eu defendo, é a que eu sou mais favorável a ela, é a que eu encontro mais coerência bíblica, é a pré-tribulacionista. Qual é o pensamento da linha teológica pré-tribulacionista? Eles entendem que a igreja não passará pela grande tribulação, ela será arrebatada antes. Existe uma segunda linha teológica que eu respeito o ponto de vista, mas... Amém, voltou, irmãos. Uma queda de internet que deu aqui na cidade. Mas já retornou. Vamos pegar de novo o assunto? Olha só. Existem 3 linhas teológicas que se fala sobre o período da grande tribulação e o arrebatamento da igreja. 3 coisas. Os irmãos estão vendo bem aí agora, irmãos? O sinal voltou legal? Dá um alô para mim aí se o sinal está pegando. Porque aqui deu uma queda, mas agora retornou. Tá tudo bem? Tá dando para os irmãos ver? Retornou o sinal aí para os irmãos? Amém. Então vamos lá. Olha só. Existem 3 linhas teológicas que tratam
do arrebatamento da igreja e da grande tribulação. Como eu citei, a primeira linha teológica é os pré-tribulacionistas. Eles entendem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Eles entendem que a igreja não passará pela grande tribulação. E segundo essa linha teológica, a grande tribulação vai iniciar justamente com o arrebatamento da igreja, após o arrebatamento da igreja. Existe uma segunda escola teológica que é chamada de midi-tribulacionista. Essa escola teológica, eu entendo que ela tem algumas contradições, eu não defendo essa linha teológica. Essa linha teológica dos midi-tribulacionistas, eles interpretam e dizem que a igreja entrará na grande tribulação e passará pela metade. A grande tribulação são 7 anos de duração, é um período de 7 anos. Então eles entendem que a igreja entrará nos 3 primeiros anos e meio de tribulação e na metade da tribulação ela será arrebatada. E existe também os pós-tribulacionistas, eles entendem que a igreja passará pela grande tribulação e no final da tribulação é que a igreja vai encontrar com Jesus. Eu sou da escola, irmãos, pré-tribulacionista. Respeito as outras duas escolas, mas eu sou da escola pré-tribulacionista. Eu entendo e eu encontrei mais coerência. Eu estudei as 3 escolas. Eu encontrei mais coerência com a escola pré-tribulacionista. Eu compreendo biblicamente que a igreja não passará pela grande tribulação. Eu compreendo desta maneira, que a igreja não passará pela grande tribulação. Eu compreendo que a igreja ela será arrebatada antes da grande tribulação. E o que é o arrebatamento, pastor? Nós temos 2 textos na Bíblia, irmãos, que descreve bem o arrebatamento da igreja. Existem muitas passagens na Bíblia. No Novo Testamento, nós temos 318 referências sobre o arrebatamento da igreja. No Novo Testamento, nós temos 318 referências, tá, do arrebatamento da igreja. Nos 27 livros do Novo Testamento, nós temos referências em 24 livros do Novo Testamento. E é citado, irmãos, 216 capítulos do Novo Testamento citam sobre a volta de Jesus, a vinda de Jesus. 216 referências bíblicas, livros, textos da Bíblia citam a referência da volta de Jesus. Jesus ele deixou para nós várias promessas, mas promessas básicas ele deixou 3 promessas básicas. Tá? Ele deixou para nós a promessa que ele iria edificar a sua igreja. Ele deixou para nós a promessa que o Espírito Santo viria, o outro Consolador viria, e deixou para nós a promessa da sua vinda. A promessa que ele edificaria a sua igreja já se cumpriu. A promessa do derramamento do Espírito se cumpriu em Atos 2. Resta agora apenas a promessa da sua vinda que vai se cumprir e não está longe de acontecer. Tá? A qualquer momento, a promessa da sua volta pode acontecer. A Bíblia ela descreve o arrebatamento da igreja com 2 palavras. Ela escreve com a palavra parousia, no grego, e escreve com a palavra epifaneia. Ambas as 2 palavras significam vinda, chegada ou manifestação. Vinda, chegada ou manifestação. O arrebatamento da igreja, no grego, ele é descrito, irmãos, como arpatogessometa. É a palavra grega que descreve o arrebatamento da igreja. E no latim é rapto. O que significa a palavra arrebatamento? A palavra arrebatamento, irmãos, ela significa retirar com força, com rapidez, com velocidade, sabe? Tirar, puxar com muita velocidade. Nós temos 2 capítulos na Bíblia que descrevem muito sobre o arrebatamento, que é a Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso de número 51, e a Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo
aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13. Pastor, como é que será o arrebatamento da igreja? De que maneira será o arrebatamento da igreja? A Bíblia diz, e Paulo diz em Tessalonicenses o seguinte, que não devemos ser ignorantes acerca daqueles que já dormem no Senhor. E Paulo diz assim, porque o Senhor virá com alarido, com voz de trombeta e com a voz do arcanjo. E Paulo ali, ele diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos serão transformados. Então aqui Paulo descreve o momento do arrebatamento da igreja. Na carta de Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo de número 51, e eu vou fazer a leitura para os irmãos aqui, ó. Carta de Paulo aos Coríntios, primeira epístola, capítulo 15, a partir do versículo 51, Paulo diz assim, meus irmãos, ó. Eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que isto que é mortal se revista da imortalidade. Observa que Paulo, ele descreve para nós aqui os fenômenos que irão acontecer no arrebatamento da igreja. Primeiro, como é que o arrebatamento da igreja vai iniciar, pastor? Esse rapto da igreja vai iniciar e a doutrina mais coerente, a linha mais coerente que eu defendo é que será antes da grande tribulação. A grande tribulação vai começar depois do arrebatamento. Essa é a linha que eu defendo. Respeitando as outras duas linhas teológicas, mas defendo essa. A Bíblia diz e Paulo diz que o que vai dar início ao arrebatamento é o toque de uma trombeta. E Paulo chama essa trombeta de a última trombeta. Paulo diz assim, ao soar da última trombeta. O que é essa trombeta, pastor? Eu vou te dar a interpretação teológica dessa trombeta, meu irmão. Observa comigo. Essa trombeta de 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo de número 52, ela não tem nenhuma ligação com as 7 trombetas do Apocalipse. As 7 trombetas do Apocalipse irão tocar dentro da grande tribulação. Essa trombeta aqui, ela vai tocar para o arrebatamento. Pastor, mas por que Paulo chama de última trombeta? Se ela é a última, porque algumas trombetas já tocou antes. Aqui, na verdade, Paulo está fazendo uma linguagem figurada do exército. É porque lá em Israel, em Roma, os generais de Roma utilizavam 3 trombetas sobre o seu exército. A primeira trombeta que eles tocavam era a trombeta para o exército se avançar. Quando tocava o primeiro toque da trombeta, o exército tinha que avançar. Quando o general tocava, no primeiro toque, o exército se posicionava, ficava de pé e se preparava para a guerra. Primeiro toque da primeira trombeta, se posicionar. Quando o general mandava tocar a segunda trombeta do exército, era para o exército avançar. A primeira, se posicionar, a segunda, avançar. Mas quando o exército tocava a terceira e última trombeta, era para o exército se recolher, fazer o recolhimento do exército. Então, quando o Paulo cita aqui, ó, é no soar da última trombeta, é o toque de recolhimento. Paulo cita a última porque era a última trombeta tocada no exército para recolher o exército do campo de guerra. Pastor, isso aqui é uma linguagem, irmão, simbólica. E aonde é que foi tocada as 2 primeiras trombetas? Quando Jesus disse assim, é simbólico, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A primeira trombeta foi tocada quando Jesus edificou a igreja. Quer dizer, o exército, que é a igreja, se posicionou para a batalha. Aí Jesus disse assim, e ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Ali tocou a segunda trombeta, o Espírito Santo sendo derramado, a igreja começou a avançar. E Jesus disse assim, ó, e ser-me-eis minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém quanto fora de Jerusalém. A igreja se posicionou para o combate. Então, quando Jesus edificou a igreja, primeira trombeta, o exército se prontificou. Na descida do Espírito Santo, se tocou a segunda trombeta. O exército entrou para a guerra. Até hoje a igreja está aí pregando o evangelho cheia do Espírito Santo. Agora falta o toque da última trombeta, que é a trombeta do recolhimento do exército, que Paulo chama de última trombeta, que é a trombeta do arrebatamento. E essa trombeta aqui do arrebatamento, que é a terceira e última trombeta, ela está afinada no diapasão do Espírito Santo. Quando o anjo tocar essa trombeta, que é para recolher o exército, ou seja, a igreja de Cristo ser recolhida, ser arrebatada, no toque dessa trombeta, as pessoas que vão ouvir o toque dessa trombeta serão todos aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Somente quem estiver cheio do Espírito Santo ouvirá o toque dessa trombeta, porque ela está afinada no diapasão do Espírito Santo. Todos os crentes, até aqueles que já morreram em Cristo Jesus, e os que estão vivos no toque dessa trombeta, ouvirão o toque dessa trombeta. E Paulo diz em Tessalonicenses que aqueles que morreram em Cristo, quando essa trombeta tocar, vão ressuscitar primeiro. Somente os salvos, os que morreram salvos, vão ressuscitar primeiro. E depois ele diz assim, e os que estão vivos vão ouvir o toque dessa trombeta e terão seus corpos transformados. Vai se juntar os que morreram em Cristo com os que estão vivos, em corpos transformados, vai formar uma multidão de gente e vai subir ao encontro de Jesus nos ares. O arrebatamento da igreja será desta forma, ao toque de uma trombeta. Pastor, quais serão os fenômenos que Paulo cita no momento do rapto? No momento da trombeta tocar? A segunda vinda de Cristo ela é dividida em duas etapas: arrebatamento e revelação. Rapto e revelação. No início da grande tribulação, arrebatamento, Jesus não desce aqui na terra. Jesus vai descer até uma parte do espaço sideral e o Espírito Santo vai conduzir a igreja até Cristo, fazer um encontro no ar. Na revelação, Jesus vai descer sobre o Monte das Oliveiras no final da grande tribulação, depois dos 7 anos de tribulação. Jesus vai descer para socorrer Israel e ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Apocalipse capítulo 19 e o livro de Zacarias retrata bem isso. Então como é que será isso, pastor? Eu estou falando aqui do arrebatamento, eu não estou falando ainda da revelação. A revelação, quando aquele versículo diz assim, e quando ele vir todo olho verá, é a revelação, é no Monte das Oliveiras, porque ali Jesus vai pisar o Monte das Oliveiras e o Monte das Oliveiras vai fender no meio. Mas isso vai acontecer no final da grande tribulação. Mas para o arrebatamento nem todo olho verá. Paulo diz assim, aqui no versículo de número 52, falando do arrebatamento, num momento, num abrir e fechar de olhos. Quando a trombeta tocar para o arrebatamento vai ter o primeiro fenômeno dele, será a velocidade. E qual é a velocidade do arrebatamento, pastor? Paulo diz que é num abrir e fechar de olhos. Você sabe quanto tempo que diz os especialistas em visão que um ser humano gasta para fazer uma piscada de olho? 7 milionésimo de segundos. Aquilo que está abaixo do segundo. Ele gasta 7. Piscou o olho. A igreja será arrebatada num abrir e fechar de olhos. Será o primeiro fenômeno do arrebatamento. Será com muita velocidade. Será uma coisa momentânea, rápida, como um assoprar. E a igreja foi embora. Todos os que morreram em Cristo ressuscitaram. E os que estavam vivos vão ouvir o toque dessa trombeta, mas só quem está cheio do Espírito Santo. E no mesmo instante eles serão tomados. Eles serão tirados. Rapidamente eles serão levados. Outro fenômeno que vai acontecer no arrebatamento da igreja. Haverá uma surpresa muito grande. Por quê? Porque assim que a igreja for tirada, as pessoas começarão a procurar pelos entes queridos, pelas pessoas que desapareceram. Começarão a procurar por filhos, por crianças, por pastores.
Sabe quem serão as pessoas que ficarão mais desesperadas no arrebatamento da igreja? Os desviados, os que não tinham uma vida no altar, os que não viviam uma vida na presença do Senhor. Por que estes, pastores? Porque estes saberão que Jesus voltou e levou a igreja santa, a noiva limpa, pura e santa do Cordeiro. Eles saberão que Jesus voltou e arrebatou aqueles que o esperavam sem pecado. Hebreus 10:37, a Bíblia diz assim: e mais um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. E ele virá para aqueles que o esperam sem pecado. A palavra de Deus diz. Irmãos, o arrebatamento da igreja será uma surpresa para muita gente. Nesse momento será um tempo de angústia, de tristeza, haverá um desespero nessa terra. As pessoas começarão a procurar pelas pessoas que desapareceram. Esposas procurarão pelos maridos, maridos procurarão pelas esposas. Sabe aquele casal que um é cristão e o outro não é? Sabe aquele casal que a esposa está debaixo do sangue do Cordeiro, mas o marido nunca quis nada com Jesus? Naquele dia esse marido procurará por essa mulher. Sabe aquele casal que tem uma criança recém-nascida? No arrebatamento da igreja a criança vai subir. Esse casal ficará desesperado procurando pelo filho, procurando pela criança que desapareceu. A Bíblia diz assim: tinham dois na cama dormindo, um será levado e o outro será deixado. A Bíblia diz assim: tinham dois no campo trabalhando, um será levado e o outro será deixado. Por que há um contraste de dormir e trabalhar? Porque o fuso horário do planeta Terra é diferente. De um lado do planeta é noite, só que do outro é dia. Agora no Japão é dia, aqui no Brasil é noite. São 21 horas no Brasil, no Japão são 9 da manhã. Quando Jesus disse assim: porque dois estarão dormindo, porque no momento do arrebatamento, em algumas nações será noite, será madrugada. Em outras nações será dia. Em algumas nações, alguns estarão dormindo. Em outras nações, alguns estarão trabalhando. Aí Jesus disse assim: por quê? Acontecerá da seguinte forma: dois dormindo, um será levado e o outro deixado. Dois estarão trabalhando, um será levado e o outro será deixado. Meu irmão, o rapto da igreja, o arrebatamento da igreja, será desta maneira. Haverá também no arrebatamento da igreja imaterialidade. Quando Paulo diz aqui no versículo de número 54, 1 Coríntios 15, 54, Paulo diz assim, mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, haverá incorruptibilidade e imaterialidade. São 4 fenômenos que vai acontecer no arrebatamento da igreja. Acontecerá velocidade, acontecerá surpresa, acontecerá incorruptibilidade e imaterialidade. 4 coisas acontecerão no arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que haverá velocidade no toque da trombeta, no abrir e fechar de olhos. A Bíblia diz que haverá surpresa, as pessoas ficarão procurando por aqueles que desapareceram, ficarão perplexas. Haverá surpresa. A Bíblia diz que haverá incorruptibilidade. Os corpos dos que estavam vivos, esse corpo material que se desgasta com o tempo, será transformado num corpo de glória. Vou te dar um exemplo do que é a incorruptibilidade. Sabe aquela pessoa que está internada no hospital com câncer terminal? Se ele estiver doente no dia que Jesus voltar, na hora que a trombeta tocar, aquele corpo que está com uma doença mortal, ele vai ser transformado num corpo de glória, incorruptibilidade. Ele não será mais um corpo que se corrompe com a doença, com o tempo e com a idade. Ele será transformado num corpo de glória. Aquela doença mortal daquele corpo será transformado num corpo de glória e a doença vai desaparecer. É o milagre do arrebatamento da igreja. Haverá incorruptibilidade. Haverá também materialidade. Todos aqueles que morreram em Cristo, ao toque da trombeta, irão ressuscitar. Primeiro, imaterialidade. Aquelas pessoas que morreram em Cristo, pessoas que morreram acidentadas, pessoas que morreram queimadas,
pessoas que morreram afogadas, pessoas que morreram massacradas, pessoas que morreram com o corpo todo destruído por uma doença, foram sepultadas. E na sepultura, a terra, os fungos, as bactérias se alimentaram e consumiram o corpo, onde deixou só os ossos. Quando a trombeta tocar para o arrebatamento, a Bíblia diz, irmãos, que haverá a primeira ressurreição. Há duas ressurreições na Bíblia. Os salvos participarão da primeira ressurreição e os ímpios participarão da segunda, que vai ser para o juízo final depois do milênio. Quando a trombeta tocar, os corpos vão ser ressuscitados e transformados pelo poder da palavra de Deus. Todos aqueles que morreram, aquele que morreu queimado, o fogo vai devolver o seu corpo para ser transformado. Aquele que morreu afogado, o mar, a água, vai devolver o seu corpo. Vai devolver o seu corpo de novo para ser transformado. Aquele que a terra consumiu o seu corpo, a terra vai devolver de novo o corpo para ser transformado. Eu me lembro uma certa feita que eu conversava com um jovem desviado da igreja. E esse jovem disse para mim assim: pastor, eu procurei o Senhor que essa noite, isso não tem muito tempo, eu procurei o Senhor porque essa noite eu tive um sonho, pastor. Eu sonhei que eu estava trabalhando com algumas pessoas e quando eu estava naquele trabalho, começou muitas pessoas à minha volta sumir, pastor, desaparecer de repente. Um sonho de um jovem, há poucos dias ele me contou esse testemunho. Essas pessoas desapareciam assim na minha frente, pastor. Eu vi crianças assim que estavam conversando, a criança sumia. Eu vi idosos que estavam andando na rua sumindo. E eu vi que um homem de branco pairou sobre o cemitério da cidade. E aquele homem chamava as pessoas que estavam mortas. Algumas pessoas se levantavam da sepultura, o corpo ficava transformado e ia ao encontro daquele homem. Eu estou assustado com esse sonho, pastor. Isso aqui é um rapaz me contando um sonho que ele teve. Eu estou assustado com esse sonho. O que o senhor me disse que é isso? Eu disse, olha, pela sua descrição do sonho, é o arrebatamento da igreja. E naquele sonho o rapaz disse para mim assim, que ele ouviu uma voz dizendo para ele assim: eis que não tardará, não vai demorar. Irmão, a volta de Jesus não vai demorar. A trombeta do arrebatamento já se encontra na mão do tocador. A qualquer momento a trombeta vai tocar. Pastor, e quem é que vai subir no arrebatamento da igreja? A igreja do Senhor. Todos aqueles, quando eu falo igreja, eu não estou especificando o título de uma placa denominacional. Eu não estou dizendo aqui que será a Assembleia de Deus. Eu não estou dizendo aqui que será a presbiteriana, metodista, batista ou qualquer outra denominação existente. A igreja que vai subir será o povo que está lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, que branquearam as suas vestimentas no sangue do Cordeiro e que prevaleceram fiéis a Cristo até o dia do arrebatamento da igreja. A igreja que vai ser arrebatada serão todos aqueles santos de Deus, pessoas que sofreram nessa terra, que viveram, irmãos, o momento numa vida de santificação, que venceram as tentações, que não cederam para o pecado, que se santificou, que orou, que jejuou, que vigiou, que subiu na torre da vigilância. Nós temos aqui, eu vou te contar uma história bíblica, uma história que ilustra o arrebatamento da igreja. O apóstolo Tito diz na sua carta que o povo que Jesus vem buscar é um povo zeloso, especial e de boas obras. Tito dá 3 características da igreja do arrebatamento. Primeiro, uma igreja zelosa. O que é zelo? Vigilante, cuidadosa. Um povo zeloso, especial, quer dizer, adquirido pelo sangue de Jesus. E de boas obras, um povo que trabalha no reino de Deus. A Bíblia diz em Cantares de Salomão, o livro de Cantares de Salomão, ele é um livro literal, poético, porém ele tem 3 linguagens de interpretação. A linguagem típica, que é Jeová como noivo, Jeová como marido, Israel como esposa. A linguagem típica. Ele tem uma linguagem também simbólica, que é Jesus como noivo e a igreja como noiva.
E Cantares de Salomão também é interpretado na sua língua literal, que é o rei Salomão como noivo e a Sulamita como noiva. No livro de Cantares tem uma história que Salomão tinha umas vinhas na região de En-Gedi. E um dia Salomão quis visitar as suas vinhas. Olha aqui uma comparação, uma tipologia do arrebatamento. Eu estou contando uma linguagem simbólica, na linguagem de Cristo como noivo e a igreja como noiva. Salomão representa Jesus e a Sunamita representa a igreja. Salomão um dia resolveu visitar as suas vinhas em En-Gedi. Só que Salomão não quis ir como rei. Ele quis ir como camponês. Então ele tirou a coroa de rei, ele tirou a roupa de rei. Ele foi montado numa jumenta. E foi vestido de trabalhador do campo, para que não fosse reconhecido como rei. E quando Salomão chegou diante daquele povo da vinha de En-Gedi, tinha um lagar onde as moças ficavam pisando as uvas, várias moças. E Salomão parou e viu aquelas moças pisando as uvas. E Salomão conheceu uma jovem chamada Sunamita. Só que Salomão não estava vestido como rei, então a moça não entendeu que ali era o rei. E quando aquela moça conheceu Salomão, Salomão disse para aquela moça assim: olha moça, eu me apaixonei por você. Eu vou voltar ao meu palácio, ao meu reino. Mas você fica preparada, porque eu voltarei de novo aqui como rei, para te buscar e te levar para o meu palácio. Salomão deixou a promessa feita a Sunamita, e Salomão voltou para o seu reino. Se vestiu de rei para buscar a Sunamita em outro tempo. E nos conta a história que todos os dias as moças se juntavam para pisar o lagar. E os vestidos daquelas moças se sujavam do sumo da uva, ficavam todos manchados do sumo da uva. Só que quando terminava o expediente, aquelas moças queimadas pelo sol de tanto trabalhar, elas tiravam seus vestidos e colocavam no canto e iam para o seu descanso. A Sunamita, todos os dias, ela descia ao ribeiro e lavava suas vestimentas, lavava os seus vestidos. Aí um dia uma das moças perguntou para a Sunamita assim: Sunamita, por que você lava seus vestidos todos os dias, sendo que amanhã você vai voltar a trabalhar e os seus vestidos vão sujar novamente? Por que você lava todos os dias? E ela disse assim: porque eu tenho uma promessa. Que promessa? Que ele que me visitou aqui como camponês voltará como rei. E quando ele chegar como rei, eu não quero que ele me veja com as vestimentas sujas e salpicadas. Eu quero estar com os meus vestidos limpos e brancos. Por isso, todos os dias eu lavo, porque eu não sei o dia que ele vai chegar. Mas quando ele chegar, eu quero ter as minhas vestimentas purificadas e lavadas. Qual é a igreja que vai subir, pastor? É a igreja que todos os dias se santifica e lava suas vestimentas no sangue do Cordeiro de Deus. A noiva do Cordeiro, aquela que lavou as suas vestimentas. Não é crente que brinca de ser crente. Quem vai subir não é pessoas que brincam de estar na igreja. Quem vai subir não é só gente que frequenta um templo. Quem vai subir é gente que se comprometeu com o reino, com o evangelho, com a palavra, com Deus da igreja, com Cristo da cruz. É aquele que lavou as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, é aquele que se purificou, que se santificou, é aquele que está em santificação. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz que aquele que vive uma vida de pecado, ele perderá a oportunidade de subir no arrebatamento da igreja. Irmão, você que está aí me ouvindo, em nome de Jesus, irmão, eu não sei qual é o problema da sua vida, eu não sei o que você enfrenta, eu não sei o que está acontecendo na sua história, mas é tempo de santificação. É tempo de descer do riacho do Espírito, é tempo de descer de novo, irmãos, até o Calvário e purificar nossas vestimentas no sangue do Cordeiro, porque Jesus vem buscar um povo seu, um povo zeloso, especial e de boas obras, uma igreja purificada, santificada. Irmãos, eu tenho uma notícia para te dar. Na volta de Cristo, Jesus vai tirar a igreja do mundo. Mas Jesus vai tirar uma igreja da própria igreja. Foi duro dizer isso, irmão.
Mas vai ser tirado uma igreja do mundo. Mas vai ser tirado uma igreja de dentro da própria igreja. O arrebatamento da igreja vai separar o trigo do joio. O trigo será levado ao celeiro e o joio ficará para ser queimado. E eu te pergunto nessa noite, irmão, você é trigo ou você é joio? Você é salvo ou você brinca de ser salvo? Você está cheio do Espírito Santo ou você é só uma lata vazia no reino de Deus? Você é comprometido ou você só está por conveniência? Você está lavado no sangue do Cordeiro ou você vive a imundícia do pecado? Você está cheio do Espírito Santo ou você está vazio? Você é aquele tipo de cristão que hoje está e amanhã não está, que hoje serve e amanhã não serve, que hoje faz e amanhã não faz? Ou você está comprometido com a presença do Espírito de Deus? A igreja do arrebatamento, irmãos, será uma igreja cheia, será uma igreja gloriosa. A Bíblia diz, irmãos, em Cantares de Salomão, que Salomão chegou com a sua liteira, e Salomão disse assim: quem é esta que sobe do deserto? Ela parece com a lua, ela parece como a alva do dia, e parece com um exército com bandeiras. Salomão estava dizendo o arrebatamento, é profético isso, irmãos. Salomão disse assim: quem é esta que sobe do deserto? É o momento que a igreja vai ser tirada numa linguagem simbólica, vai subir do deserto dessa vida. E com quem a igreja aparece? Salomão disse assim: ela aparece com a lua. O que é a lua, pastor? A lua é a lixeira do universo, é ela que faz a limpeza do oceano. O que é, o pastor? A alva do dia é quando está tudo em trevas e o dia começa a clarear. A igreja é a luz do mundo. Pastor, o que é um exército com bandeira? Um exército só levanta bandeira depois que vence a guerra. O arrebatamento da igreja será o dia, quando a trombeta tocar, que a igreja levantará a bandeira do Calvário e da vitória. E ela vai cantar o cântico do Cordeiro. E Israel cantará o cântico de Moisés. O arrebatamento da igreja, irmãos, será algo sério. Mas o arrebatamento da igreja acontecendo, pastor, como é que ficará a terra? Como é que ficará a terra sem a igreja? Eu tenho duas notícias para te dar sobre isso, meu irmão. Duas coisas eu tenho para te dizer. A terra sem a igreja, ela ficará também sem o Espírito Santo. Porque quem vai conduzir a igreja no arrebatamento é o Espírito Santo. Jesus vai descer até uma extremidade do ar, do espaço sideral. E o Espírito Santo vai pegar a igreja e vai levar a igreja ao encontro do noivo. Por isso que a igreja que vai subir, ela está cheia do Espírito Santo. É uma igreja cheia. É interessante notar, irmãos, que no tempo do Antigo Testamento, sempre que o rei fosse chegar, o rei mandava um mensageiro antes. E a palavra usada como a pregação do primeiro mensageiro era querigma no grego. Querigma quer dizer aquele que anuncia as boas novas, é o evangelho. Esse mensageiro chegava e gritava antes: o rei vem, o rei está chegando. Então todo mundo se preparava para receber o rei, porque o mensageiro avisava antes. Isso aqui é a tipologia da igreja. A igreja prega o querigma, o evangelho das boas novas. O Espírito Santo é o mensageiro enviado aonde ele encheu a igreja. E em Jerusalém a igreja foi inaugurada e foi pregado o evangelho aos gentios. Hoje nós temos o Espírito Santo e nós estamos gritando, irmãos, Maranata. Já passou escrito aqui a irmã dizendo Maranata. Olha, nós estamos gritando Maranata. Maranata significa ora vem, Senhor Jesus. A igreja está gritando, o rei está voltando. Nós estamos anunciando para este mundo, porque o mensageiro que é o Espírito Santo que está conosco, ele vem na frente e nós vamos como testemunha fiel anunciando. E a qualquer momento a trombeta vai tocar e esse rei que está sendo anunciado à sua volta vai tomar a igreja e vai levar a igreja ao seu encontro. Sabia, irmão, que quando você canta, você está sendo usado pelo Espírito Santo para anunciar que o rei está voltando? Pregadores da palavra que estão participando comigo dessa live,
Você tem o Espírito Santo, que é o primeiro mensageiro que chega anunciando que o rei está voltando. O querigma, no grego, o querigma de Deus está nos seus lábios. Quando você prega, quando você anuncia, quando você usa suas redes sociais, quando você prega na sua igreja, quando você evangeliza, é o Espírito Santo te impulsionando e nos seus lábios está dizendo assim: o rei está voltando. Jesus está voltando. A qualquer momento, irmãos, a trombeta vai tocar. A qualquer instante a trombeta vai tocar. A qualquer minuto. Não falta nenhum sinal, irmãos, para a trombeta tocar. Pode ser agora no meio dessa live. Pode ser no meio, irmãos, desse movimento de coronavírus no Brasil. E quando a trombeta tocar, Apocalipse diz assim: raças, tribos e línguas. Crentes no Japão vão ouvir o toque da trombeta. Pessoas na África vão ouvir o toque da trombeta. Missionários que estão morrendo nesse momento ouvirão o toque da trombeta. Os brasileiros cheios do Espírito Santo vão ouvir o toque da trombeta. A palavra de Deus diz em Cantares de Salomão que ele vem saltando sobre os montes. E diz assim em Cantares de Salomão: eis que passou o inverno, chegou o verão, e já se ouve a voz dos pássaros e o nascer das flores. É o toque da trombeta. O inverno passou, quer dizer, a friagem espiritual. O esfriamento passou. O verão chegou, o aquecimento, o avivamento. A presença dele chegou, irmãos, para levar a sua igreja para a glória. A igreja subiu, irmão. Foi embora. Pastor, como é que vai ficar a terra sem a igreja e sem o Espírito Santo? Em 2 Tessalonicenses, Paulo diz assim: que o anticristo vai se manifestar. O anticristo vai se manifestar. E há um que agora o resiste. Quem é que resiste à manifestação física? O espírito do anticristo opera, mas ele fisicamente ainda não se manifestou. Ele vai se manifestar fisicamente. A Bíblia diz isso. Eu vou dar essa palavra daqui a pouco. O que é que impede o Espírito Santo de se manifestar fisicamente? O Espírito Santo e a igreja. Paulo diz assim: há um que de momento o detém. Enquanto a igreja e o Espírito Santo estiver aqui na terra, o anticristo não se manifesta fisicamente, pessoalmente. Mas com a tirada da igreja vai iniciar a grande tribulação. Começa em Apocalipse 6 a grande tribulação. Com a tirada da igreja inicia-se a grande tribulação. E com o início da grande tribulação vai ser soltos 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavalo é o anticristo, o cavalo branco. É o anticristo. Não confunda o cavalo branco de Apocalipse 6, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6, com o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. O do Apocalipse 6 é o anticristo, a abertura da grande tribulação. O do Apocalipse 19 é Jesus. O próprio texto identifica que está escrito na sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em Apocalipse 19. Pastor, o que vai acontecer? Vai dar início, irmão, com a tirada da igreja da terra. Com a tirada, irmãos, do Espírito Santo que vai subir para a igreja, vai ter início, irmãos, o tempo mais negro de toda a história. O pior tempo que já houve na face da terra. O tempo chamado Grande Tribulação. Eu vou ler para os irmãos aqui como é que a Bíblia chama o período da Grande Tribulação. Irmão, eu não quero que você fique para a Grande Tribulação. Eu não quero que as pessoas que estão me vendo pregar essa palavra por essa live fiquem. Conserta a sua vida, irmão. Será um tempo muito terrível. Será um tempo, irmãos, duro para se sobreviver. Hoje nós pregamos o Evangelho da Graça, na grande tribulação será pregado o Evangelho do Reino. Hoje nós pregamos o Evangelho que a pessoa vem, irmãos, por vontade própria. Na grande tribulação a pessoa terá de dar vida. Vai ter que negar o anticristo. Olha só o que a Bíblia fala sobre a grande tribulação. Isaías capítulo 26 e versículo 20, a profecia da grande tribulação. Ó. Isaías diz assim: vai, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira de Deus. O que é entrar nos teus quartos? Jesus vai tirar a igreja da terra, até que esse momento de ira passe. Olha só o que diz João 3:36. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna,
Mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Olha só o que diz Efésios capítulo 2, versículo 3, sobre a grande tribulação. Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Todos os filhos da ira que estiverem vivos no arrebatamento da igreja ficarão para a grande tribulação. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 1,10. E aguardastes do céu a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O que é a ira vindoura? A grande tribulação. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 6, do versículo 16 e 17. E diziam aos montes... Isso aqui, irmãos, dentro da grande tribulação. Olha como é que o povo vai estar desesperado depois que a igreja subir. Ó. Aqui é capítulo 6 de Apocalipse. A igreja já foi arrebatada. Olha só o que diz. E diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e nos esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois vindo é o grande dia da ira, o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Olha o que diz Apocalipse capítulo 14 e versículo 10 sobre a grande tribulação. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado, sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Sabe o que é vinho sem mistura? É que a ira de Deus naquele dia não terá uma gota de misericórdia. Hoje ele é o Deus da graça. Hoje ele é o Jesus da misericórdia. Hoje ele é o Deus que estende a mão ao mais vil pecador. Mas depois que a igreja for tirada, ele virá com a sua ira sobre a face da terra. O seu vinho será sem mistura, ou seja, a sua ira não terá uma gota de misericórdia sobre os habitantes da terra. Quem passará pela grande tribulação, pastor? Os que estiverem vivos aqui na terra e que ficaram no arrebatamento da igreja, e o povo de Israel que rejeitou o Messias. Todos aqueles somente vai escapar da grande tribulação os que subirem no arrebatamento da igreja. Olha o que diz Apocalipse capítulo 15, versículo 1. Vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. No período de 7 anos, irmãos, haverá na terra 7 trombetas que irão tocar, haverá na terra 7 selos que vão se abrir, e haverá na terra, irmãos, 7 taças que serão derramadas. São os juízos de Deus. Mas haverá aqui na terra 144.000 pregando o evangelho, será o evangelho do reino, e a salvação será pela própria vida, vai ter que negar a marca da besta e morrer, e haverá aqui na terra 2 testemunhas pregando. Há gente por aí que diz que era Enoque e Elias, que diz que era Moisés e Elias. A Bíblia não diz quem é. A Bíblia diz que haverá 2 testemunhas que estarão na terra pregando, e essas 2 testemunhas, não são identificados os seus nomes, mas elas anunciarão. Haverá salvação na grande tribulação, pastor? Haverá salvação. Porém, não como há no tempo da graça. Não como há hoje. Hoje nós pregamos. A pessoa quer Jesus, ele se arrepende dos seus pecados e vive uma vida de fidelidade e está salvo. Na grande tribulação, pastor, a pessoa terá de lutar contra o império do anticristo que vai estar dominando a grande tribulação. Olha só o que diz mais aqui, irmãos. Salmo 2 e versículo de número 5. Então lhes fala na sua ira, e no seu furor os confunde. Olha o que diz Miqueias capítulo 5 e versículo 15 sobre a grande tribulação. Com ira e com furor tomarei vingança sobre as nações que não me obedeceram. Olha o que diz Apocalipse capítulo 19, versículo 15 sobre a grande tribulação. Da sua boca saiu uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da sua ira, o Deus Todo-Poderoso. Olha só o que diz Isaías capítulo 34 e versículo 2. O Senhor está indignado contra todas as nações. A sua ira está sobre todos os exércitos de todas elas, de todos.
ele as destruirá totalmente, ele as entregará à sua destruição. Irmãos, a grande tribulação será o dia da ira de Deus. A grande tribulação será o dia da vingança de Deus sobre os povos dessa terra. A Bíblia diz que a Deus pertence a vingança. A grande tribulação também é chamada de, eu estou dando aqui os nomes que ela tem na Bíblia, ela é chamada de o tempo da angústia de Jacó. Olha o que diz a Bíblia em Jeremias capítulo 30, versículo 7. Porque aquele dia será tão grande que não há outro semelhante. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será livrado dela. Porque Israel enfrentará o anticristo, passará pela tribulação. Olha o que diz Daniel capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o arcanjo, que protege os filhos do teu povo, ou seja, que é protetor de Israel. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Observa bem que a tribulação haverá um tempo de angústia, de qual nunca houve. E diz a Bíblia assim, mas nesse tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Olha só o que diz Oséias: vinde e tornemos para o Senhor, ele nos despedaçou, mas nos sarará, fez a ferida, mas ligará. Olha só o que diz a Bíblia, irmãos, sobre a questão da grande tribulação. Será um tempo de trevas, será um tempo terrível. Mas eu quero passar para os irmãos aqui, eu citei aqui alguns títulos que a grande tribulação recebe. Mas eu quero citar para os irmãos aqui. Como é que vai ser a grande tribulação, pastor? A igreja foi arrebatada. A igreja, irmãos, ela foi tirada. O mundo está em desolação. Pessoas procurando pessoas. Desastres acontecendo. Aí, irmãos, vai se levantar o anticristo. É nesse tempo que vai se manifestar fisicamente o anticristo. Pastor, quem é a pessoa do anticristo? Quem ele é? Irmãos, eu vou dar para os irmãos aqui alguns pontos sobre o anticristo. Algumas coisas sobre este homem, irmãos, que vai se manifestar. Primeiro, ele será um ser humano, um homem. Ele vai se manifestar. A grande tribulação terá um governo triplo, porque o diabo ele imita Deus. Existe a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. E existe a Trindade Satânica. A Trindade Satânica vai entrar em ação fisicamente na grande tribulação. Na grande tribulação nós teremos a besta, o anticristo e o falso profeta. Ou seja, o diabo, o seu filho, fisicamente falando, um homem fisicamente usado por ele, que é tido como seu filho, o anticristo, e um aliado do anticristo, que é o falso profeta. Esses três seres estarão dominando a grande tribulação. A besta dominará o poder geral. O falso profeta vai dominar a religião. E o anticristo vai dominar o poder político, econômico e militar. Eu vou citar para os irmãos aqui, pastor, e o anticristo, qual é a nacionalidade dele? Eu tive lendo, irmãos, muitos livros de teólogos sobre isso. Muitos livros de teólogos sobre isso. Todos eles que eu li, em 99%, eles defendem a tese de que o anticristo será um gentil, porém com uma mistura muito grande com Israel. Até porque ele vai dominar as nações gentílicas, governará as nações gentílicas, e ele também conseguirá fazer um pacto com Israel. Então alguns entendem que ele não será judeu, mas que ele será um gentil, porém com uma forte ligação com Israel. Mas uma grande parte também entende que não se sabe a nacionalidade dele, de qual nação ele virá. Mas todos é unânimes em dizer que o anticristo vai chegar, dominando as nações gentílicas. A desordem que o arrebatamento da igreja vai deixar aqui por desaparecer pessoas, o anticristo vai chegar para controlar isso. E a nacionalidade dele, irmãos, Daniel capítulo 7, do versículo 8 ao 24, diz que ele comanda a União Europeia das Nações Gentílicas. Ou seja, ele vai ter várias nações do seu lado.
vai ter o domínio dessas nações. Mas em Daniel capítulo 9 diz assim: e o seu pacto com Israel promete a proteção gentílica aos judeus. Ele será um gentil com uma forte ligação com Israel. Mas eu não sei dizer, a Bíblia não nos diz, e dificilmente encontro um comentarista que consegue concretizar qual nação que ele virá. Mas sabemos que ele será um gentil com uma forte ligação com o povo judeu. Uma outra coisa que o anticristo terá, ele terá, irmãos, uma capacidade, uma grande capacidade de domínio. Olha só, Daniel descreve muito sobre o anticristo. Em Daniel capítulo 7, versículo 20, Daniel diz que ele será intelectual, ou seja, ele será um homem inteligente, com uma capacidade administrativa muito grande, até porque ele vai colocar um controle no mundo após o arrebatamento da igreja. Daniel capítulo 7, versículo 20 diz que ele será eloquente, ou seja, ele terá uma língua erudita, ele conseguirá falar bem vários idiomas e falar bem as nações. Daniel capítulo 11, versículo 21 diz que ele entenderá muito de política. Isso aqui são as características que o anticristo tem. Ele será, irmãos, perito no campo da política. Daniel capítulo 8, versículo 24 diz que ele também será um homem entendido no campo militar. Mas Daniel capítulo 8, versículo 25 diz também que ele será um homem entendido no campo do comércio. Daniel capítulo 8 e 24 diz que ele será um homem poderoso na administração. E em 2 Tessalonicenses 2 e 4 diz que ele será um homem voltado à religião. Isso aqui são características: intelectual, eloquente, capacitado na política, capacitado no comércio, na administração, na área militar e na área religiosa. O que significa a palavra anticristo? Anticristo significa aquele que é contra Cristo. Ele se levantará contra tudo aquilo que é de Deus. Tanto é que no seu governo será proibido se pregar o evangelho. Os 144 mil que estarão pregando na grande tribulação e as 2 testemunhas terão de pregar escondido. Tanto é que as testemunhas chegam até a morrer, diz o texto de Apocalipse, que elas são mortas e são veladas e sepultadas na praça. Estes homens pregarão o evangelho num tempo de angústia terrível na terra. Olha só, há o espírito do anticristo que está agindo hoje. Você sabia que muita gente já foi intitulado anticristo? Ou já foi denominado ser o anticristo? Mas não são. Ele ainda vai se manifestar. Por exemplo, Kaiser Wilhelm já foi denominado anticristo, que foi um imperador alemão. Benito Mussolini foi chamado de anticristo. É porque estes homens que eu estou citando aqui, eles foram tão ruins, tão cruéis, tão covardes, que estes homens tiveram a semelhança da forma que o anticristo vai agir. O anticristo vai agir com crueldade, com maldade. Ele será a personificação física do mal em pessoa. Chamaram Mussolini, que foi o poderoso ditador italiano, de anticristo, mas não foi. Chamaram Adolf Hitler da personificação do poder do mal e do anticristo. Mas toda a maldade que Adolf Hitler cometeu, ele ainda não era o anticristo. Chamaram Joseph Stalin de anticristo, que foi o ex-líder da União Soviética. Chamaram Nikita Khrushchev, também, irmãos, que era da ex-União Soviética, da extinta União Soviética, de anticristo. Ele também não era o anticristo. Chamaram até o John Kennedy, ex-presidente americano, de anticristo. Chamaram Mikhail Gorbachev de anticristo. Chamaram Ronald Wilson de anticristo, que era até preferido pelos evangélicos. Chamaram Saddam Hussein de anticristo. Saddam Hussein morreu enforcado, não foi ele. Chamaram Bill Clinton, ex-presidente americano, de anticristo. Estes homens aqui foram intitulados anticristo devido ao seu posicionamento, ao seu governo, e alguns deles com a característica do mal, como Hitler, como Mussolini, como Stanley. Foram homens que praticaram a maldade em pessoa. Mas esses homens, alguns deles, foram usados pelo espírito que domina o mundo do anticristo. Mas tudo que esses homens fizeram ainda não chega a ser do que o anticristo será. Pastor, e como é que o anticristo ele vai se manifestar?
A palavra do Senhor, irmãos, ela nos fala no livro do Apocalipse, no capítulo de número 6. A palavra do Senhor, irmãos, ela nos revela que haverá nesse tempo, irmãos, um período, certo? Aonde vai ser solto 4 cavalos. Está lá em Apocalipse, irmãos. Está nos apresentando a soltura desses 4 cavaleiros aí. E a palavra do Senhor nos relata, irmãos, que com a soltura desses 4 cavaleiros aí, acontecerá algumas coisas aqui nessa terra. Porque a grande tribulação vai se iniciar com a abertura dos 7 selos. Esses 7 selos, Apocalipse capítulo 6, eles vão ser abertos, e à medida que esses selos for sendo abertos, no período da tribulação, depois do arrebatamento da igreja, começará a desencadear os acontecimentos da grande tribulação. O primeiro selo que vai ser aberto, e a palavra de Deus diz, em Apocalipse capítulo 6 e versículo 2, que vai ser solto um cavalo branco. Pastor, quem é o cavalo branco? É o anticristo. Porque assim que a igreja foi arrebatada, esse selo vai ser aberto. Então o anticristo vai entrar para implantar o seu governo. Aí ele vai dominar as nações, vai ser aliado de Israel, e ele dominando as nações, vai haver uma falsa paz por 3 anos e meio. No período de 3 anos e meio dos 7 anos, vai acontecer essa paz aí. O mundo ficará sem a igreja e sem o Espírito Santo e vai desfrutar de um pequeno período de uma paz ilusória. Até que vai se romper a aliança de Israel com o anticristo, vai começar uma guerra, a guerra do Armagedon. O cavalo branco do Apocalipse 6 é o anticristo. Quando o texto lá diz que ele saiu para vencer e vencedor, é porque ele fez uma aliança com o povo. Mas diz em Apocalipse 6 que também será solto o cavalo de número preto, o cavalo de cor preta. O que é que representa, pastor? O cavalo de cor preta. O cavalo de cor preta está no Apocalipse, o cavalo de cor vermelha, perdão, que é o segundo cavalo. Está em Apocalipse capítulo 6 e 4. Esse cavalo de cor vermelha representa as mortes e as guerras que haverá naquele tempo. Acontecerá um período de muitas mortes. O cavalo de cor vermelha representa guerra. Vai ser solto o terceiro cavaleiro do Apocalipse, que é o cavalo preto. Apocalipse 6:5. No período da grande tribulação, irmãos, acontecerá um período de catástrofe mundial. E por causa desse período de catástrofe mundial, haverá muita fome. O cavalo preto representa fome. E também será solto um cavalo de cor amarela. Esse cavalo de cor amarela representa a morte. Então nós temos aqui a soltura de 4 cavaleiros no Apocalipse. O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, ou marrom, cavalo preto, e esses cavalos serão soltos. São cavalos simbólicos, é uma linguagem figurada. Esses cavalos representam a circunstância que estará acontecendo. Pastor, por que vai acontecer fome aqui na terra no período da grande tribulação? Porque no desencadear do toque das 7 trombetas, que eu vou explicar na outra live, os selos, as trombetas e as taças, a vegetação será atingida. Acontecerá catástrofes na terra e não vai ter comida suficiente para todos. Não terá água para todos beber. A Bíblia diz que à medida que o anjo toca a trombeta, uma das trombetas, vai cair um meteoro no mar. O outro anjo toca a trombeta, o sol vai escurecer. Mas essas trombetas eu quero deixar para a próxima live na sexta-feira para explicar para os irmãos. Mas o período da grande tribulação, irmãos, será um período tão terrível. Eu estou dando só o início aqui. O anticristo vai governar no início, 3 anos e meio do seu governo. Depois vai desencadear uma guerra, que é chamado de Batalha do Armagedon. E aí vai desencadear, irmãos, as trombetas e as taças de Deus lançando os seus juízos sobre a terra. A coisa vai ser tão terrível, irmão, mas tão triste, que em Apocalipse capítulo 9, a Bíblia diz que a morte vai fugir da terra no período da grande tribulação por um período de 5 meses. 5 meses, em 7 anos, 5 meses não vai haver morte aqui. Os homens vão estar debaixo de um sofrimento, irmão, de uma angústia. Esses homens vão correr debaixo dos montes. É o versículo que eu li de Apocalipse 6. E estes homens gritarão assim para os montes. Montes. Eles começam com um ai, dizendo: ai, ai, ai. Montes, caia sobre nós, tira a nossa vida, porque nós não suportamos a glória da ira daquele que está sentado sobre o trono. Irmãos, é isso que vai acontecer no planeta.
Será um tempo de uma ira, de uma angústia. De igual maneira nunca existiu na face da terra. Jesus chega a dizer o seguinte, irmão, se esses dias não fosse abreviado, nenhuma carne iria sobreviver. Haverá catástrofes em massa. Haverá um desespero, irmãos. Será um tempo de agonia profunda. O povo de Israel estará aliado com o anticristo até a metade do tempo. Será um tempo, irmãos, aonde o desespero vai tomar conta do ser humano. As pessoas passarão por uma angústia, irmãos, incalculável. Eu fico observando as pessoas que não querem Deus hoje, irmãos. As pessoas que não veem a Cristo pelo Evangelho da graça, da misericórdia. As pessoas que zombam do Evangelho. As pessoas que abusam do Evangelho. Há poucos dias atrás eu escutei um cantor mundano de pagode, numa entrevista ele dizendo assim, eu estou disposto, parece que o repórter, o jornalista perguntou para ele o que ele pensava do povo cristão do Brasil, e ele disse assim, esse povo crente prega por aí que Jesus vai voltar e que vai ter aqui uma grande tribulação, isso é o cantor mundano dizendo, que vai ter aqui uma grande tribulação e que as pessoas vão ir para o inferno. E esse cantor disse assim, eu adoro a grande tribulação e um foguinho do inferno não fará mal. Irmãos, quando eu ouvi aquele cantor falando isso, um cantor de pagode, eu disse tolo, louco. Você não sabe o que você está falando. A Bíblia diz assim, ai das grávidas naquele dia. Será um dos piores tempos da história. Um profeta profetizando sobre isso, ele disse assim, os homens gritarão de tanto desespero e sofrerão tanto que os olhos apodrecerão na própria órbita, de tanta angústia que muitos vão passar. A Bíblia diz que esse tempo será que os homens serão como grão na mó. Sabe o que é grão na mó? É o grão colocado naquele pilão, aonde se bate em cima para esfarelar o grão para ele se tornar pó. Irmão, conserta. Você está desviado, amigo. Volta para o Evangelho, volta para o reino de Deus. Irmão, que Deus tenha misericórdia da nossa alma. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Você pode deitar para dormir essa noite. Você pode, no seu sono, ser despertado pelo toque da trombeta. O dia de amanhã pode não chegar para a igreja aqui nessa terra. O dia de amanhã pode ser um dia mais assustador para esse mundo, porque além dele estar enfrentando o coronavírus, como nós estamos de momento, mas se Jesus voltar hoje, o coronavírus fica. E todos aqueles que negaram o Evangelho ficam com ele por aí, porque a verdadeira igreja estará na glória. É tempo de retornar. Os sinais do arrebatamento apontam para isso. De tudo aquilo que a Bíblia nos apresenta de sinais, não falta nada para se cumprir. Tudo que a Bíblia apresenta já se cumpriu. Pastor, o que está faltando então? É só a trombeta tocar. É só o momento da trombeta tocar. E eu tenho uma palavra profética para te dizer. Essa trombeta já está na mão do tocador. O Pai dará ordem. O anjo vai tocar a trombeta. Jesus vai se levantar e vai descer até a extremidade do céu. E a igreja vai subir, irmãos. Não resta nada. É tempo de Jesus voltar, irmão. Como é que você está? Você está preparado? Na próxima live, irmão, eu vou detalhar mais a grande tribulação. Eu vi aqui alguns recados de irmãos me perguntando sobre as duas testemunhas, sobre os 144 mil, sobre a mulher, o dragão. Eu vou explicar tudo isso, irmão, só que numa live só não dá. Porque hoje eu estou explicando o início da grande tribulação, a manifestação pessoal do anticristo, e na próxima live eu vou explicar mais do governo do anticristo, eu vou explicar sobre as trombetas, os selos que vão ser derramados nessa terra. Vou explicar como será o final da grande tribulação, vou explicar tudo isso. Tá?
eu vou terminar essa live, irmãos. Hoje eu trouxe uma palavra. Como será o arrebatamento? Alguns detalhes. Claro que o assunto não finda aqui, porque esse é um assunto muito longo, muito grande, muito amplo. Eu dei uma explicação para você ter mais ou menos uma noção de como será o arrebatamento. E o princípio da grande tribulação. Após o arrebatamento da igreja, o que vai acontecer, vai suceder nesse mundo. As pessoas que ficarem aqui, irmão, vão receber a marca da besta, que a Bíblia identifica como 666. Na próxima live eu vou explicar o que é esse número 666. Ou é marcado ou morre. Vai ser desta maneira. Tá? Ou é marcado ou morre. E por que o senhor está pregando essa palavra, pastor? Porque a igreja precisa de despertamento. Porque a igreja precisa, irmãos, de voltar para o pé do altar. Porque a igreja precisa estar em prontidão. Porque a igreja precisa estar, irmãos, debaixo da unção de Deus, porque Jesus vem. Quem sabe, irmão? Quem sabe? É essa noite o toque dessa trombeta. Quem sabe é hoje? Quem sabe é esse o momento do toque da trombeta? Não é? É tempo de nos preparar, irmão. Eu vou terminar essa live de hoje. A próxima live que eu vou fazer, irmão, sobre o assunto será sexta-feira. Só que sexta-feira eu vou fazer ela um pouquinho mais cedo. Eu vou fazer ela às 20 horas. Eu estou começando às 21, eu vou começar às 20 horas, vou terminar às 21 horas. Na próxima live eu vou detalhar mais sobre a grande tribulação, 7 anos. E vou detalhar os acontecidos dentro dessa tribulação, a guerra do Armagedon. Um pouco mais sobre a besta e vou explicar alguns capítulos do Apocalipse. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Um é o anticristo e o outro é o falso profeta. Está em Apocalipse 13, 14. 12, 13 e 14. Quando você lê na tua Bíblia aí a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, é o anticristo e o falso profeta. Então nós vamos trazer um esclarecimento sobre isso aí, para você entender melhor isso daí. Também vou explicar para os irmãos aquele capítulo sobre a mulher e o dragão, que um irmão aqui me pediu. E a gente vai falar um pouco mais sobre os 144 mil e sobre as duas testemunhas. Como que essas pessoas vão estar dentro desse período de tribulação. Mas isso aí está vindo aí, irmão. É tempo de conserto, é tempo de se preparar. Tá bom? Amanhã eu não farei live, vou deixar os irmãos descansar, eu também vou descansar. Na quinta-feira, irmãos, terá uma live da nossa igreja sede, que é o nosso culto. É uma live mais rápida, terá o nosso culto lá, se você quiser participar, começa às 7h30, tá bom, irmãos? Começa às 7h30 da noite, às 19h30, onde haverá uma palavra e talvez um louvor, até nós podermos voltar para o templo, para podermos nos unir de novo em adoração a Deus. E na sexta-feira, às 20 horas, eu vou deixar lá no meu Facebook, às 20 horas eu estarei aqui dando cumprimento a esse assunto. Eu vou falar também sobre o tribunal de galardão, sobre as bodas do Cordeiro, que é onde a igreja vai estar no período da grande tribulação, porque a igreja vai subir, ela vai para o tribunal de galardão e para as bodas do Cordeiro. E quem ficar vai para a grande tribulação. E depois eu vou falar sobre o julgamento das nações, um pouco do milênio e o juízo final. É o assunto da escatologia, irmãos. Tá bom? Então eu quero agradecer você que está participando comigo. Convide sempre um amigo para participar, principalmente se você sabe que alguém está afastado da igreja, necessita de ouvir essa palavra. E eu quero terminar essa live orando, eu quero deixar aqui um abraço para alguns irmãos, irmã Denise, um abraço, irmã Flávia lá do Eldorado, e Oséias, abraço para vocês, irmã Cláudia Faria, está sempre participando com a gente aqui, Deus te abençoe, filha, muito obrigado por você participar conosco. Meu irmão José Santos, aí de Manhuaçu, Santa Margarida, um abraço na sua casa, na sua família. Luciano, meu amigo, Igreja Metodista Central, abraço. Irmão Vladimir Carlos Moreira, São Paulo, abraço, irmão Vladimir. Deus abençoe a sua casa, a sua família, a igreja que o irmão pertence. Irmã Márcia, Marlon, Deus te abençoe. Irmã Cristina Menicucci, abraço, filha, na família, que Deus te abençoe muito, tá? Que os irmãos possam, irmãos, participar conosco. Próxima live, sexta-feira. E se você não tiver nenhum compromisso aí, você participa com a gente, irmãos. Eu acredito que é um assunto que vai te edificar e vai te abençoar, tá certo? É um assunto que Deus possa tocar no teu coração, tá bom? Que Deus abençoe, irmão Cleiton Silva, irmão Jason da Silva, meu amigo também aqui do Ministério de Divino, pastor Ronaldo, Deus abençoe, irmão Jason, irmã Adriana, irmã Dalva,
Também quero mandar um alô, irmãos, para o presbítero irmão Alain, mais uma vez, está transmitindo pela sua rádio lá na cidade de Peribé. Deus abençoe, irmão Alain, sempre que você quiser transmitir aqui as nossas lives. É um prazer, você pode ficar à vontade, porque é a divulgação do reino de Deus e do Evangelho. Irmão Alexandre Bento também, que me acompanha pelas redes sociais, eu também acompanho as redes do irmão. Um abraço, irmã Nádia, mais uma vez um abraço. Que Deus abençoe. Irmão Flavinho, presbítero irmão Flavinho de Faria Lemos. Um abraço, meu filho, Deus te abençoe, dirigente da nossa congregação em Faria Lemos. Um abraço a todos os irmãos aí da cidade de Faria Lemos, da nossa congregação. Faria Lemos, Pedra Dourada, Santa Clara, Tombos, Fervedouro. Todos os irmãos aí, ontem eu vi a Núbia, né, lá de Fervedouro, participando com a gente aqui. Um abraço, irmã Núbia, filha do pastor Enedino Martins, pastor Paulo Fernando, da nossa igreja de Fervedouro, sua família. Irmão Mário Medeiros, um grande abraço, meu filho, que Deus abençoe sua vida. Irmã Luciana, esposa do irmão Jean, um abraço, irmã Luciana, irmão Jean, Deus abençoe vocês, obrigado pela participação, tá? São sempre bem-vindos a estar conosco aqui nessas lives, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês que estão participando conosco aqui, Danúzia, esposa do presbítero Jefferson, irmã Dalva, irmão Elísio, abraço. Gueiras aí da Assembleia de Deus de Porciúncula, campo do pastor Paulo Silva, sua esposa irmã Adriana, seus filhos, um abraço. Deus abençoe, irmão pastor Jesaías, irmã Adriana, prazer vocês estar participando comigo aqui dessa live aqui, feliz, meu amigo. Deus abençoe vocês, espero que essa pandemia passe logo para nós podermos voltar a ter as nossas festas, ter a nossa comunhão pessoalmente, tá? Fica com o meu abraço aí e sempre que Deus abençoe a todos os irmãos. Em nome de Jesus. Irmão Flávio está dizendo que tem mais outras 16 pessoas assistindo lá. Um abraço a todos vocês aí. Tá bom, irmãos? Que Deus vos abençoe. Estou convidando vocês a próxima sexta agora, irmãos, tá? Essa live de hoje ela está sendo pelo culto de ensino da igreja, porque toda terça, quando nós estávamos ainda juntos lá no templo, eu estava dando esse estudo toda terça na sede. Quando voltar ao normal, eu vou voltar a dar esse estudo. Se Jesus voltar, não precisa de eu falar dele mais, porque nós já vamos estar na glória. Mas enquanto Jesus não vem, nós vamos continuar falando. Voltando, eu vou para o templo sede dar esse estudo. E quando nós não voltamos para o templo sede, eu vou dando esse estudo aqui para os irmãos ir pegando algumas coisas. É um assunto muito amplo, eu não consigo detalhá-lo completamente, é difícil detalhá-lo, mas um pouco do básico dele eu tenho certeza que os irmãos vão aprender. E em nome de Jesus. E se o Luciano está dizendo que se a trombeta tocar, nós não vamos estar aqui sexta-feira. E nem eu também vou estar, Luciano, que eu vou subir com vocês, nós vamos estar na glória. Deixa quem ficar se virar com o anticristo aí. Irmã Leandra Franco, lá de Miraí, um abraço, tá bom? Irmã Maria Vidal também, lá do bairro Eldorado. Irmã Maria, um abraço, filha. Deus te abençoe muito, tá bom? Quero deixar aqui também o meu abraço para a Assembleia de Deus de Sericita, Assembleia de Deus de Miraí, do pastor Antônio Carlos, todos os irmãos. Tem vários membros lá do pastor Antônio Carlos que participam dessa live comigo aqui. Que Deus abençoe. Vamos orar, irmãos? Quinta-feira nós temos a live do nosso culto e sexta-feira nós voltamos com essa live de novo. Compartilhe esse vídeo com algum amigo seu para que ele possa ficar inteirado do arrebatamento da igreja e da volta de Jesus. Tá bom, irmãos? Vamos orar? Querido Deus, te louvamos e te agradecemos, Pai. Senhor, abençoa os nossos ouvintes aqui, Pai, os participantes dessa live. Toma a vida de cada irmão nas tuas mãos. Senhor, que nós possamos ter o sentimento, Pai, e o coração ardendo na chama do Teu Espírito Santo para a vinda do Senhor, Pai. Senhor, os sinais que o Senhor nos apresenta, todos já se cumpriram. Só resta agora a trombeta tocar. Pode ser hoje, Pai. Pode ser esta noite. Pode ser esse momento, Pai. Eu não sei a hora que a trombeta toca, Pai. Mas nós estamos aqui como as virgens prudentes, Pai. Com azeite nas lâmpadas aguardando o toque da trombeta. Senhor, que essa palavra sirva de despertamento, Pai, sirva de cuidado, que essa palavra sirva de confronto espiritual para a vida daqueles que não estão preparados, e às vezes até pessoas que estão dentro da igreja, Pai, não tomam uma ceia, não se compromete com a igreja, Pai, não faz a obra, Pai, não procura estar na tua casa, Pai, e o momento não é para isto, Pai, mas o momento é para estar vigilante, Pai, estar pronto, Pai. Senhor, que os pregadores da Tua palavra, Pai, sejam movidos pela Tua unção para falar a Tua palavra, Pai. Assim eu oro para todos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, até sexta, se Jesus não voltar.
Tá? Que Deus abençoe, irmã Lina Leão, um grande abraço, que Deus abençoe sua casa. Sexta-feira participa conosco, minha irmã, será muito bem-vinda. Que Deus abençoe os irmãos até sexta, em nome de Jesus.